Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo no nosso portal do TDAH Levado a Sério. Como nós falamos, teremos vários episódios para que você possa assistir e saber um pouco mais, tirar dúvidas sobre TDAH. Então fique de olho sempre no nosso www.tdhlevadaserio.com.br. Acesse porque sempre terão novas informações, mais episódios e novidades para você se informar. E hoje a nossa conversa será com a psicóloga Iane Kesterman. Iane, ela é psicóloga e neuropsicóloga, presidente da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade, a BDA, e membro da World Federation e membro da Liga Latino-Americana de TDAH. Iane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, é sempre uma honra poder falar de TDAH, especialmente quando o foco é falar de TDAH levado a sério. Perfeito. E para a gente entender, começar essa conversa um pouquinho, como presidente de uma associação que é multidisciplinar, como que você vê o papel dos profissionais no diagnóstico do TDAH? Eu acho que assim, a nossa associação, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ela é uma associação, na realidade, cuja fundação foi baseada em ser uma associação de pessoas com TDAH. Na realidade, o nosso foco principal é que nós somos a única associação de pessoas com déficit de atenção do Brasil e a mais robusta, digamos assim, da América Latina. Nós somos consideradas uma das maiores associações. E assim, inicialmente, nós nos debruçávamos sobre famílias e pessoas com déficit de atenção no sentido de poder fazê-las entender mais sobre esse transtorno, que não era difundido em 1999, quando nós fundamos a BDA, não se falava de TDAH no Brasil, não existia essas 4 letras, basicamente. Mas com o passar dos anos, conforme nós fomos disseminando informações, nós fomos agregando, né, para dentro da associação profissionais de saúde, profissionais de educação, médicos, outras associações de pacientes de outros transtornos, associações médicas, instituições de pesquisas, universidades, ou seja, acabou que a gente virou, como eu costumo dizer, um grande guarda-chuva, né, que conseguiu abrigar inúmeras pessoas embaixo. A ausência, né, de um conhecimento científico sobre TDAH dentro da graduação de medicina, não tem. Né? Você é médico, sabe do que eu estou falando. Na residência médica em psiquiatria, neurologia e pediatria também fala-se en passant quando se fala em TDAH. Na prática da psicologia não se fala em TDAH, também ao longo da graduação. Na pedagogia, a mesma coisa. Então, essas pessoas, esses profissionais ficaram órfãos, né, desse conhecimento, e na medida em que a gente começou a falar de TDAH, a gente forçou uma demanda, né, no sentido, olha, esse povo está falando de TDAH, a gente tem que aprender. Então vamos aprender com quem? Vamos aprender com a associação que é a porta-voz dessas pessoas no Brasil. Então, assim, acabou que hoje nós somos esse guarda-chuva que dá esse suporte para várias entidades e para os pacientes no Brasil. Olha, eu acho muito bom ouvir você falar, e a gente que está se aproximando cada vez mais, conhecendo tudo que vocês construíram. Eu acho que aqui para esse público que está nos assistindo, que envolve muitos pais, mães, avós, tios, que às vezes falam, poxa, eu tenho agora um diagnóstico de TDAH. Diferente do que o Paulo deixou muito claro, muitas vezes a pessoa acha que tem TDAH e não tem. Sim. Mas eu tenho um diagnóstico de TDAH. Conta um pouquinho para nós, eu queria fazer essa trajetória, porque você usou uma coisa muito legal, que é todo mundo, quando a gente começou, o que era o TDAH. Como que você vê essa trajetória do que vocês enfrentaram, chegar até hoje e poder chegar aqui e falar, você, mãe, pai, é difícil, mas nós estamos aqui agora. Bom, essa história, né, da constituição da BDA, eu costumo dizer que não é uma história, né, é uma epopeia, porque tudo começou, né, a partir da minha própria história, né? Existe uma brincadeira que os amigos fazem, que eles dizem que o meu filho, que hoje tem 39 anos, foi o paciente zero de TDAH no Brasil.
Eu sou mãe de 2 filhos com déficit de atenção. Hoje eu tenho um filho com 39 anos, uma filha com 35. E esse primeiro filho mais velho nasceu, né, já bebê, com algumas características de uma criança hiperativa. Era agitado, dormia pouco, enfim. E ao longo do desenvolvimento, ele foi apresentando alguns comportamentos e alguns sintomas que eu vejo hoje que eram sintomas que na época eu não tinha a menor ideia do que era. Eu era psicóloga nessa ocasião, sempre fui, ainda sou psicanalista freudiana, tinha consultório, trabalhava, era uma psicóloga também atuante nessa área, e eu não sabia o que o meu filho tinha. Ele foi para a escola, ele era diferente das outras crianças, sempre disperso, sempre pulando de um lado para o outro, sempre derrubando as coisas, enfim, aquele comportamento que está dentro de um grupo de características que normalmente a gente não vê na maioria das crianças. Eu comecei nesse instante praticamente o que eu chamo de uma via crucis, em busca de respostas para aquilo que eu não conseguia entender e muito menos lidar e gerenciar com o meu filho. E eu conversava com o pediatra e eu dizia, olha, tem alguma coisa errada, essa criança não dorme, olha, tem alguma coisa errada, ele derruba tudo, olha, ele não consegue se concentrar, mas não, criança é assim mesmo. Eu digo, não, a maioria das crianças consegue se concentrar pelo menos por 3 minutos, ele não consegue nem por 2 segundos. E todas as pessoas que eu perguntava e consultava diziam, não, isso não é nada, ele tem muita energia. Né? Ele é agitado. Faz o seguinte, mãe, coloca para fazer natação, né? Coloca para fazer atividade esportiva, coloca para fazer muitas coisas que ele possa descarregar essa energia, essa bateria dele que não acaba. Assim foi, dos 3 aos 4, aos 5, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10. Eu fui pediatra, neurologista, neuropediatra, psicólogo 1, psicólogo 2, psicólogo 3, psicopedagogo, como era o nome daquilo? Fonoaudiólogo, porque também diziam que tinha outra questão lá de lateralidade, psicanalista 1, psicanalista 2, neurologista de novo, e todos eram unânime. Ele não tem nada. Bom, se ele não tem nada, o problema sou eu. O problema é a família. Afinal de contas, não tem nenhum recurso que eu possa utilizar dentro, inclusive, do espectro de coisas que eu conheço como psicóloga para oferecer para o meu filho. Nesse instante, ele vinha, ao longo de toda a vida escolar e toda a vida que ele estabelecia nas relações sociais, aos trancos e barrancos. Era um menino bom, dócil, meigo, aprendia, né, porque era inteligente, mas sempre com muito esforço. Chegava no final do ano aquela luta para não ficar em recuperação, professor particular, e a gente empenhado em ajudar, até que chegou um momento que, por mais suporte que ele tivesse, filho de uma psicóloga, de um engenheiro, de classe média alta do Rio de Janeiro, com os melhores médicos, todos os recursos, não deu mais. Ele sucumbiu. Há uma reprovação sumária na escola em todas as matérias. Absolutamente todas as matérias. Um menino esperto, inteligente, né, sagaz, reprovado em todas as matérias. Eu fui na escola com ele na ocasião e perguntei, mas por quê? Né? Todos os anos ele fica em recuperação, a gente coloca ele no apoio, ele consegue passar, mas por que vocês não deixam ele fazer mais uma vez recuperação? E aí, o coordenador da escola, sentado diante de mim e dele, disse assim, porque o conselho de classe da escola concluiu que talvez seja uma boa chance, esta reprovação, dele extrair um aprendizado importante para o ano que vem. E eu disse, qual seria esse aprendizado importante? E eles me disseram, sendo reprovado, no ano que vem,
ele vai começar no primeiro dia de aula, vai sentar na primeira fileira e vai aprender a prestar atenção. Obviamente que isso não ia acontecer. Ele foi punido pelo sintoma. Eu saí dali desesperada, puxei ele pelo braço e disse para ele: filho, a gente não sabe o que é isso que acontece com você, mas a gente sabe que o que esse povo está dizendo não é a verdade sobre a sua história. De alguma maneira, a gente vai achar um caminho e vai mudar isso. Saí dali e mudei ele de escola e comecei a procurar, né? Porque mãe é um bicho incansável, né? A gente não desiste dos nossos filhos nunca. Comecei a procurar, até que uma pessoa me indicou o livro No Mundo da Lua, do Paulo Matos. E era a primeira edição do livro, o Paulo Matos tinha acabado de lançar esse livro. Eu peguei o livro, vi No Mundo da Lua, Crianças Hiperativas, eu falei, cara, deve ter tudo a ver com o meu filho. Eu comecei a ler às 7 horas da noite, quando foi 11 horas eu tinha acabado. Eu devorei o livro, acabei de ler, conforme eu lia, eu dizia, tá aqui ele, todinho. Liguei para o consultório do Paulo Matos, marquei uma consulta, levei meu filho lá, e foi uma consulta bem forte, porque fui eu, meu filho e o pai dele. E o Paulo fez o diagnóstico e disse para mim, olha, ele tem déficit de atenção. E eu falei, tá, mas o que é isso? E ele me explicou, me disse que, diferente de todos os tratamentos que eu tinha feito com ele antes, ele ia me dar uma caixa de medicamento, que no caso era tarja preta, e que eu deveria dar essa medicação diariamente para ele, porque isso ia diminuir os sintomas que tinham feito da vida desse guri um inferno. Tive medo, nunca tinha dado tarja preta para filho, mas pensei assim, pior do que está, não pode ficar. Uma semana depois, ele estava começando numa outra escola, não essa que o reprovou. Quando ele saiu para a escola de manhã, eu disse, abre a boca, filho. Joguei o comprimido lá dentro, fiz umas 3 orações para Deus. Ele foi para a escola. Horas depois, ele volta da escola, eu estava esperando por ele em casa, e aí eu pergunto, filho, como é que foi hoje na escola nova com esse remédio que o Dr. Paulo te deu? Ele disse, mãe, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Aí eu disse, fala, filho. Ele disse, mãe, eu descobri uma coisa incrível. Eu consegui, mãe, sentar, prestar atenção e a entender igual os meus colegas. Aí mudou a minha vida. Aí mudou tudo, né? A psicanalista, a psicóloga, né? Foi todo mundo para o espaço, né? E apareceu a mãe, né? E eu comecei a rugir como uma leoa e pensei, caramba, sabe? Quanto tempo desperdiçado, né? Quanto tempo desperdiçado. Ninguém sabe nada, eu também não sabia, né? Porque eu também era uma psicóloga. Eu também não sabia, não aprendi isso. E comecei, num primeiro momento, William, para ajudar o meu filho, eu comecei a estudar sobre TDAH, né? Comecei a estudar, fui estudar, fazer um curso de neuropsicologia, que o Paulo Matos oferecia, enquanto meu filho tratava com ele, eu fui estudar, num curso que tinha no UFRJ, até que um dia o Paulo me chamou, acho que em pouco tempo, acho que menos de um ano, ele me chamou e a mãe do paciente dele, que era eu, e disse, olha só, estamos pensando em abrir uma associação para divulgar o TDAH no Brasil. Vai ser uma associação sem fins lucrativos. E eu falei, o que a gente tem? Ele disse, nada, mas a gente vai fazer tudo. Eu preciso de uma mãe, né, aguerrida, apaixonada. Você tem isso, você é visceral e, além de tudo, você tem uma formação em saúde que pode nos ajudar e, além de tudo, dar credibilidade a essa causa. E a gente tinha um computador velho e o Paulo me ofereceu, no final, nos fundos da clínica dele, tinha um cantinho que a gente dividia com um canil de cachorro, a gente fez um puxadinho lá, botamos um computador e ali nós começamos, né, com um site bem rudimentar. E eu comecei a fazer grupos de apoio para mães
de pessoas com TDAH no Rio de Janeiro, e o resto todo mundo já sabe, né? Hoje a gente é reconhecido no mundo inteiro, a gente fez lei, uma lei federal sancionada, e assim, e eu acho que não foi fácil. No início foi fácil porque a gente só tinha o desejo de fazer, mas no momento em que a gente começou a construir esse conhecimento sobre TDAH, tivemos que enfrentar muitas forças que se opuseram a isso, né? Grupos ideológicos, o próprio Conselho Federal de Psicologia. Eu faço questão de falar, todas as vezes que eu falo, eu participo de entrevistas, seja podcast, seja na televisão, eu tenho, eles têm essa dívida comigo, a psicologia brasileira, porque eu sou uma psicóloga e quem mais me atrapalhou, desde a fundação da BDA até o dia que a lei 14.254, em 2021, foi sancionada, foi o Conselho Federal de Psicologia, né? Eles fizeram campanhas e campanhas. A primeira campanha foi TDAH não existe. A segunda campanha foi, está tudo no Google, então eu falo mesmo, porque se quiserem me processar, podem me processar, né? Porque está no Google, né? Vamos lá. Eu jurei que eu ia viver para contar essa história. Até porque eles ainda falam. Agora diminuíram o tom, porque fica feio dizer, né? Já está comprovado, está todo mundo falando que tem TDAH. Então, eles diminuíram, digamos assim, a carga ideológica. Mas, assim, a gente teve grupos políticos, né? Que diziam que o objetivo disso tudo era manipular a infância, que nós éramos lobistas de indústria farmacêutica, né? Que a gente se beneficiava disso. Imagina, eu nunca recebi de uma indústria farmacêutica um medicamento para os meus filhos. Nesses anos todos, eu ia lá na farmácia, eu comprava medicação para TDAH com talão de cheque, ainda existia essa modalidade de talão de cheque. Então, assim, muitas forças antagônicas, ainda hoje, né? Ainda hoje, porque existe um mito totalmente equivocado e que eu acho que vocês precisam prestar atenção nisso, que é o mito de que crianças e adolescentes não podem ter problemas psiquiátricos. A infância é pura, né? Estamos profanando esse santuário da infância. Ou seja, todos os transtornos que nós, adultos, somos acometidos, as crianças e os adolescentes também são. Só que existe, além, né, de uma certa demonização, digamos assim, dos tratamentos, dos diagnósticos em saúde mental, existe algo muito mais grave, que é uma briga de mercado. Entende? Porque, assim, eu, durante muitos anos, como psicóloga, eu me sinto péssima, porque passou um monte de gente, durante 25 anos, no meu consultório com TDAH, e eu não tratei. Eu nomeei de outra coisa, é possível que eu tenha dado suporte, que eu tenha dado ajuda emocional, mas eu não identifiquei o TDAH, porque eu não sabia. Então, eu mantive pessoas e famílias durante anos no meu consultório, tratando outras coisas sem ver o TDAH. A guerra do mercado é isso. A nossa Via Crucis terminou com uma caixa de remédio. Agora, durante 10 anos, eu alimentei muita gente. Eu enchi a burra financeira de muitos profissionais. Por que eu falo isso? Claro que eu estou dizendo que existem profissionais da melhor qualidade. Hoje, especialmente, existem inúmeras pessoas debruçadas sobre esse conhecimento. Mas é preciso tomar muito cuidado, né? É preciso tomar muito cuidado porque, assim, o TDAH, como diz a campanha de vocês, precisa ser levado a sério. Então, como hoje em dia é uma vergonha dizer eu não sei tratar o TDAH, porque a gente colocou esse tema na pauta, as pessoas dizem que sabem, mas não sabem. Sim. Então, assim, a capacitação e o conhecimento robusto é que vai dar condições dessas pessoas avançarem. E, Anê, mas você, né, mostra essa história tão bonita de vida que eu acho que é legal de ouvir, porque ela se confunde com a própria história da BDA, mas principalmente quando a gente fala desse papel, né, da família. Como que eu posso trabalhar o papel da família, né? As famílias que precisam de uma orientação, como conduzir essa expectativa e orientar corretamente as famílias? Eu acho que assim, quando
um importante estudo que saiu há muitos anos atrás sobre TDAH, que sempre foi a referência, né? Quando se pensa o tratamento do TDAH, é o estudo do MTA, né? Que ele diz que o tratamento do TDAH se baseia num tripé de ações, né? E que, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, que assim, o que é indicado em primeiro lugar quando se pensa em tratamento de TDAH? E todo mundo, é a medicação, a psicoterapia. Não. A primeira ação mais importante é a psicoeducação. O que é psicoeducação? Psicoeducação é a gente aprender e entender tudo que a gente tiver acesso sobre o transtorno que a gente tem. Porque não adianta você tratar uma pessoa e ela ignorar, né, as razões pelas quais a saúde dela, o comportamento dela funciona daquela maneira. Então, a primeira ação, eu vou explicar melhor, é a psicoeducação. A segunda é a medicação. Trata-se de um transtorno neurobiológico, né, que afeta as funções executivas do cérebro. Então, assim, não tem mágica, né? É remédio, é igual óculos para míope. Eu sou míope, eu não vou ficar aqui discutindo se eu vou usar ou não óculos. Eu tenho que usar, né? E, por fim, a psicoterapia, naqueles casos em que ela é indicada. Não é para todos os casos que é indicado. Então, assim, as famílias, elas precisam receber psicoeducação. Quando a gente está falando aqui de TDAH, para vocês, quando a gente está falando de TDAH nas nossas mídias, quando a gente está falando de TDAH em todos os lugares, a gente está dizendo para vocês que têm filhos ou que têm TDAH, olha, o TDAH funciona dessa maneira. E as pessoas com TDAH têm tais e tais características, elas se comportam em alguns momentos diferentes das outras pessoas, elas têm relações conjugais mais difíceis, elas costumam se atrasar nos seus compromissos, elas trocam de emprego com mais frequência, mas tudo isso tem uma razão. E nós vamos explicar para vocês. Olha só, assim funciona as pessoas com TDAH. A pergunta é, resolve o problema do TDAH todo? Não. Mas é um primeiro passo importante, porque antes de você fazer qualquer coisa para lidar com a sua medicação e a sua terapia, você vai ter que aprender a gerenciar a sua própria vida. E eu não tenho como gerenciar a minha vida se eu não sei o que tenho. Um exemplo rápido. Se eu sou diabética, não basta eu tomar insulina, eu aplicar insulina. Eu preciso saber o que está envolvido na minha diabetes. O que acontece com o meu pâncreas, qual é a forma como a insulina age no meu organismo. Eu vou aprender a mudar e a manejar, a gerenciar a minha alimentação. Vou praticar esporte, vou comer menos açúcar, menos carboidrato. Isso é psicoeducação. Então, as famílias precisam de psicoeducação, né? Porque, assim, entendendo como é e como acontece, eles podem ajudar a pessoa e ajudar a família inteira. Perfeito. E então a gente tem um papel muito importante de psicoeducação, que é na questão familiar, né, o papel da família, mas eu tenho um outro ponto muito importante, principalmente quando eu falo de crianças e adolescentes, é a escola. Como que eu posso atuar junto às escolas? Qual é o papel das escolas? O papel das escolas... eu comecei aqui contando que Sim. A história da BDA começa com uma escola que jogou meu filho no meio-fio, jogou meu filho na rua, né? E as pessoas dizem assim, cara, mas você ainda se comove quando fala com isso? Me comovo. Hoje esse filho, né, tem 39 anos, depois de tratado, ele passou nos primeiros lugares da Faculdade de Economia mais difícil do Brasil, a PUC-Rio, onde foi feito o Plano Real. Tinham apenas 30 vagas, são 30 vagas só por ano. É uma elite da economia brasileira. E hoje ele é um economista do mercado financeiro, trabalhando numa instituição internacional. Deu tudo certo. Deu tudo certo porque eu era a mãe dele. Deu tudo certo porque ele nasceu em Ipanema, no Rio de Janeiro. Deu tudo certo porque ele tinha uma escola cara. Porque se ele dependesse de políticas públicas, né, da boa vontade
das ações governamentais para capacitar os professores para que ele pudesse ser incluído e acolhido, ele estaria hoje, provavelmente, como está a maioria das pessoas com TDAH no Brasil, à margem, né? De uma forma marginal. Muitos não chegam a ficar à margem, mas crescem aquém de desenvolver o seu potencial todo. Então, o papel da escola é fundamental, porque muitas vezes a família não dá suporte, mas é a escola que vai emprestar cidadania. É o acolhimento do professor e o entendimento de que aquela criança, aquele adolescente, aprende. Ele aprende, sim, mas ele aprende de uma outra forma e num outro tempo. Então, o papel da escola é fundamental, essencial, né? Porque se não for esse processo de acolhimento e de inclusão, essas crianças não vão avançar. Como diz o Paulo, né? O trem passa uma vez, né? O trem vai passar. Quando elas olham para trás, uma das características que a gente vê quando eles chegam na associação e nos nossos consultórios, eles dizem, doutora, eu olho para trás e vejo quanta vida perdida. Então, o papel da escola é absolutamente essencial. E assim, né, Yanê, eu fico pensando nos pais que estão nos ouvindo agora, nos professores, diretores de escola, todos os profissionais de saúde. E aí, como a BDA, como que você mostra para todos nós o papel da BDA no auxílio a todas essas pessoas? Lamentavelmente, ainda existe, a gente já conseguiu quebrar muitas dessas barreiras ao longo do tempo, mas ainda existe dentro de um segmento da educação brasileira uma certa rejeição, né, à entrada do conhecimento científico, né, dentro das escolas. É como se os conhecimentos científicos, as neurociências, a neuropedagogia, a neuroeducação e tudo que a gente sabe hoje do ponto de vista cognitivo, né, dos processos de aprendizagem, fosse uma ameaça para um conhecimento que já está sedimentado ao longo de décadas dentro da pedagogia brasileira. Não é verdade. Um conhecimento, tudo que vocês, profissionais de educação, aprenderam ao longo de décadas, né, não precisa ser excluído quando a gente traz para dentro da escola não mais só dificuldades de aprendizagens, mas transtornos de aprendizagem. Eu sou filha de uma grande pedagoga. Minha mãe já faleceu. Minha mãe se aposentou como professora de educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, minha mãe era uma mulher que escrevia livros sobre educação. Era muito debruçada sobre isso. E eu via ela falando sempre em casa sobre alunos que tinham dificuldade de aprendizagem. Porque tem pessoas que não aprendem porque têm dificuldade de aprender, porque a escola é ruim, a didática não é boa, o professor não está engajado, não está motivado, as condições do aluno não são favoráveis, socialmente ele vive em condições subnutrido, mas a isso a gente diz que são questões que podem ser superadas do ponto de vista da prática pedagógica como vocês conhecem há décadas. Agora, um aluno que tem transtorno de aprendizagem, não são essas variáveis que estão impedindo dele aprender, é o cérebro dele, né? É como se você estivesse punindo uma pessoa porque ela tem, né, uma disfunção executiva. Então, eu acho que se a escola quebrasse esse paradigma e nos deixasse chegar mais perto e entendesse que nós queremos somar, aprender com eles tudo que eles sabem sobre educação, ensinar tudo que nós sabemos sobre essas crianças para que a gente possa fazer uma parceria que todos saem ganhando da melhor maneira possível. Em algum momento, Yanê, você falou sobre legislação. E eu queria entender um pouquinho mais. Existe alguma legislação específica para pessoas com TDAH no Brasil? E mais ainda, né, só para complementar essa pergunta, qual a importância de nós termos uma data como, por exemplo, uma Semana Nacional do TDAH? Essa legislação
que é a Lei 14.254/2021, ela é um marco, né, na história das pessoas com TDAH no Brasil, porque ainda que a gente tivesse empenhado todos os nossos esforços para que o TDAH ganhasse a visibilidade que hoje tem, ainda havia, né, alguns segmentos que diziam que TDAH não existia, que TDAH é uma invenção, que estão exagerando nos diagnósticos, que estão vendendo remédio, mas é aquela história que eles falam sempre, isso faz parte da ideologia. Mas com a promulgação da lei, a gente estabeleceu quase que como definitivo o fato de que essas pessoas existem. Como é que TDAH não existe? Existe uma lei federal que garante os direitos desses alunos, ou seja, dessas crianças e adolescentes, da pré-escola ao ensino médio, em toda a educação brasileira, tanto na rede pública quanto na privada, e com atendimento integral na saúde, com tratamento e dispensação e diagnóstico feito pelo SUS. Essa é a lei, a 14.254. Essa lei custou a minha vida. Eu passei 14 anos brigando em Brasília para que essa lei fosse aprovada em inúmeras comissões, porque as forças do bem também fizeram de tudo para que ela não fosse aprovada. Então, assim, antes mesmo dessa lei, já existia a Constituição brasileira, que garante em seus artigos que todo aluno em sala de aula, né, em território brasileiro, tem o direito de aprender e de ser incluído de acordo com as suas necessidades específicas. Mas era muito genérica, né, e dava realmente pouca oportunidade para a gente falar de uma inclusão efetiva das pessoas com TDAH. Essa lei, em seus artigos, ela diz que todas as escolas deverão criar, né, condições para que esses alunos permaneçam com TDAH e dislexia. Isto ainda não aconteceu. Mas por que ainda não aconteceu? Fala lá, Iania, você não está correndo atrás, eu estou, mas não existe vontade política. Nenhuma. Tá? Isso não é prioridade de governo. Para vocês terem uma ideia, o SUS oferece tratamento para TDAH sem medicação. Agora, assim, é como se você fosse, usando novamente a metáfora, tratar diabético sem insulina. Legal, entendeu? É legal, é um negócio assim perfeito. Mas, ainda que não tenha sido regulamentado e o governo não tenha feito ainda políticas públicas, essa lei já tem força de lei, né? Tem força de lei porque já está sendo exercido em território brasileiro algumas prerrogativas que alguns pais já estão cobrando, não só cobrando, mas conversando e solicitando às escolas, como as defensorias públicas, as liminares e todas as jurisprudências já estão dando favoráveis aos pais e às pessoas com TDAH, baseada no texto da lei. Perfeito. E a semana, qual a importância da gente ter uma semana nacional do TDAH? Esses dias eu fiquei muito feliz, sabe? Esses dias foram dias muito mágicos para nós da família TDAH do Brasil, porque pela primeira vez, né, foram acesas as luzes do Senado e do Congresso Nacional na cor laranja, né, que é a cor da BDA e é a cor da nossa instituição, da nossa logo. E isso veio, né, a reboque de uma lei que há alguns anos atrás a gente conseguiu construir junto com um deputado para que a gente tivesse na primeira semana de agosto a semana de conscientização do TDAH. Isso é muito importante, porque para quem em 2011, 2010 não existia, né, TDAH não existe, diziam os psicólogos do Conselho Federal de Psicologia, nós passamos para ter Brasília iluminada, temos uma lei, temos uma semana de conscientização, ou seja, caminhamos muito e acreditamos que assim, não vamos deixar de avançar, e porque esse legado, né, que foi construído, e eu acredito mesmo, e hoje eu não tenho mais nenhum pudor de falar, em cima do sangue
né, derramado por mim, né, quando vi ali o meu filho totalmente excluído do sistema escolar, ele há de perpetuar por muitas e muitas gerações de pessoas que estão hoje se engajando e vão tocar esse projeto adiante. Maravilhoso, Anê. Muito bom ouvir você falando. Tenho certeza que nós vamos ter outras conversas para falar de mais projetos da BDA e trazer um pouquinho mais para você que está nos assistindo a respeito de como a gente pode buscar auxílio com instituições, pessoas, profissionais que têm conhecimento de causa, que sabem abordar o tema, falar o tema. Ou seja, é muito importante você que está nos acompanhando. Vamos levar a sério o TDAH. Então, continue acessando www.tdhlevadaserio.com.br e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado, Yanê. Obrigada a vocês, é um prazer.